Fala galera, eu não vou falar do YouTube porque você pode estar me vendo de qualquer outro lugar do universo, do cosmos, do planeta, até de outra dimensão, quem sabe, né? Provavelmente não, porque nem aqui na Terra a galera vê, né? Então vamos lá, cara, para começo de conversa, eu não entendia antes de começar a querer ser YouTube, eu não entendia, né? Porque os caras fazem essas palhaçadas, porque fazer essas gracinhas, pô, deixa aí seu joinha, se inscreve no canal, me fortalece. Eu achei que era óbvio e lógico e racional que, pô, cara, eu não vou perder nada indo ali ajudar o parceiro a crescer, ganhar dinheiro e melhorar o país. Porque se eu começo a ganhar dinheiro com o YouTube, eu começo a gerar empregos, eu melhoro a economia, aí eu começando a ganhar mais dinheiro, pagando mais impostos, diminui a inflação, ou seja, não custa nada ajudar, tu não vai perder nada com isso, vai ganhar, entendeu? E ainda vai o país todo melhorar. Então não custa nada, a gente tem que começar a se ajudar, irmão. Aí depois fica reclamando, mas não é esse é o contexto do vídeo, né? Beleza, vou falar sobre outro assunto que é muito importante, eu tenho percebido isso demais, é uma parada que me irrita muito. E olha que eu tenho dislexia, eu tenho LTDA, eu tenho deficiência mental, deficiência cerebral, ideológica, física e tudo mais, eu sou retardado mental, né? Mas é diferente. Cara, as pessoas não conseguem, é sério, o analfabetismo funcional do brasileiro é assustador, né? O brasileiro, sem ser pejorativo, gente, sem prepotência, né? Não que eu não seja prepotente, mas é a realidade. A realidade é o brasileiro não consegue entender nada. E aí eu vejo, por exemplo, na casa da política, é nítido, né, toda a patifaria e toda a sujeira que acontece por trás, todos os esquemas, as táticas e tudo que eles usam, as pessoas não conseguem entender e ainda defendem caras como, por exemplo, Lula e Bolsonaro, que são dois imbecis, dois retardados, dois bandidos, né, e as pessoas não conseguem entender isso de uma maneira clara. As pessoas não conseguem ler um texto simples. Estou falando texto simples, que em geral é uma linguagem mais complexa que esses ideólogos aí, né, e esses hipócritas, esses demagogos aí, gostam de usar nessa linguagem mais complexa, para exatamente o povo não entender, né? Principalmente dentro da economia, que tem uma linguagem por natureza difícil, eu adoro economia, né? Mas eles usam essa linguagem, enfim. Então o povo não consegue entender uma linguagem simples, as coisas simples do cotidiano da vida. As pessoas, o Bill Gates, não lembro se é o Bill Gates ou o Steve Jobs. A gente tem uma frase assim, né, que o analfabetismo do século XXI é não saber aprender. Por quê? Hoje o mundo, literalmente em um ano, ele evolui mais do que levaria 100 anos para evoluir no século passado. Então o mundo hoje ele muda muito rápido, muito frequentemente. Então se você não estiver sempre buscando se adaptar, sempre buscando aprender, de verdade, sem não é da boca para fora, de verdade, você não consegue evoluir, você vai ficar para trás, você vai ficar fudido. Essa é a realidade. Mas assim, no geral, as pessoas não conseguem entender coisas básicas, gente. Um texto simples, sabe? Com linguagem simples e objetiva, quem dirá coisas mais complexas, né? Meu Deus do céu, é assustador, sabe? E aí é complicado. Então, assim, o brasileiro precisa começar realmente a acordar e buscar mais conhecimento, porque senão a gente não vai evoluir, cara. A gente não vai evoluir. De verdade, não vai. E aí sempre vai ter um barulho na hora que eu tô gravando o vídeo. Eu tô aqui desde tantas horas, não tinha um barulho. Aí eu começo a gravar, começa o barulho. É impressionante, é uma coisa assim maravilhosa que, né, abençoada. Mas enfim, então é isso, o brasileiro é literalmente um disfuncional. Eles não conseguem, de verdade. E é um crime, eu não estou falando pejorativamente não. É um crime que comete contra o nosso Estado, né? Um crime, nós está na Constituição, nós temos direito a ter um conhecimento, mas o brasileiro é extremamente, gente, sempre ser pejorativo. É simplesmente a realidade. É triste isso, não é uma coisa que eu falo tipo, com aquele orgulho que o cara fala, oh, o país está se ferrando porque você votou no outro candidato. Não, imbecil, né? Isso é um crime que cometem contra a população. Tá na Constituição, a gente tem direito a conhecimento, né? E, cara, assim, é muito complexo, é um assunto muito profundo mesmo, se você for analisar. Tem várias ciências, né? Neurociência, psicologia comportamental, e pegar várias coisas aí para você, filosofia e tudo mais, sociologia, você vai entender por que tudo é assim, né? Basicamente, a gente passou a ter conhecimento agora, porque antigamente ninguém tinha acesso a conhecimento. Por exemplo, os livros, eles eram escritos praticamente a maioria dos livros em hebraico. A maioria das pessoas era analfabeta,
né? Em menos de, sei lá, há 300 anos atrás, uma grande maioria da população era analfabeta. Ler era uma coisa que não era para o pobre, sabe? Não tinha, realmente era coisa só para quem tinha uma condição melhor, ou então era muito complicado as coisas. Não tinha acesso a nenhum conhecimento que a gente tem hoje. Livros, então, a maioria dos livros eram, além de ser, digamos assim, caro, eram escritos em outra linguagem, entendeu? Isso aconteceu muito com a religião, né? A Bíblia era em outras línguas e a galera não entendia. E quem entendia lá era o pessoal da Inquisição. Eles entendiam o que estava na Bíblia e falavam, aqui está escrito aqui, faça isso, isso, isso. O cara não sabe ler, mano, como é que ele vai ler o bagulho? Hoje, o cara não lê, tá ligado? Imagina naquela época. Então é um retrocesso, né, histórico, digamos assim, uma coisa mais... qual é o termo que fala agora? É uma coisa que já está no nosso DNA, né, antropológica, né? A gente passou a ter conhecimento há muito pouco tempo, porque antigamente o conhecimento era algo muito velado. Isso ainda está no nosso DNA. Mas enfim, no geral, a gente precisa começar a acordar, cara, e não acreditar o tamanho da ignorância do brasileiro. É assustador. Você pegar qualquer índice nesse sentido, a gente está lá atrás, mano. Absurdo. Entendeu? E o brasileiro ele não consegue entender coisas simples, objetivas do dia a dia, sabe? Assuntos de economia, de finanças, educação financeira, assuntos simples do dia a dia, política, não consegue entender. O cara lê, por exemplo, isso me irrita muito na internet. O cara tá lá vendo um vídeo qualquer de qualquer pessoa lá, o cara fala uma coisa, você vê que 70% das pessoas, assim, né, no meu ver, né, olhando os comentários, não entende o que está sendo dito ali, né? É uma desassociação cognitiva. O cara não consegue entender, mano. É assim. O brasileiro ele não consegue entender coisas objetivas, coisas óbvias, coisas claras. Não consegue. Um texto simples, com linguagem simples, coloquial, o cara não consegue entender, irmão. Aí o cara quer entender de política, sabe? E de outros assuntos mais complexos. Os caras usam uma linguagem de propósito, propositalmente, uma linguagem difícil, para poder manipular, para poder bancar de inteligentão, né, de intelectual. Na verdade não está dizendo porra nenhuma com porra nenhuma, né? Tá juntando 6 com meia dúzia e não tá chegando a lugar nenhum. Mas é isso. Então, assim, a gente precisa realmente mudar essa estrutura e começar a usar as ferramentas que a gente tem hoje. Cara, o conhecimento ele é vasto para todo mundo, né? Mas a gente ainda está num processo ainda retroativo, antigo, travado, de não ter, tá no nosso DNA, a gente não dá valor, importância ao conhecimento, de verdade, não dá, a gente não tem essa coisa, e eu começar a ler, eu tô falando porque eu tenho dislexia, eu falei isso no vídeo, é sério, eu tinha muita dificuldade de leitura, de entender textos e tal, mas eu comecei a me esforçar, a ler, estudar, e aí vai melhorando, e atualmente vai abrindo, né, e aí a gente só vai evoluir através do conhecimento, cara, porque eu sempre falo, o maior divisor social e econômico é o conhecimento. Geralmente quem tem mais ou menos dinheiro, um país que é mais ou menos melhor ou pior, né? Eu ia falar mais pior de bom, né? Mas melhor de bom, né? Mas geralmente é o conhecimento que é o grande divisor de tudo, né, na vida. Claro, não só teórico, né? Também aplicar esses conhecimentos, mas no geral o conhecimento é o grande divisor econômico, social que a gente tem, né, na vida. Então, enquanto a gente não começar realmente a dar valor e dar importância, fala por experiência própria, cara. Há alguns anos atrás que eu comecei nessa luta de empreender, né, nessa coisa de arte e tudo mais, e também de outras linhas que eu empreendo, né, eu percebi isso. A gente quer dividir o conhecimento com as pessoas não dão valor nenhum a um conhecimento, às vezes, que é muito importante dela entender, por exemplo, educação financeira, mas se tu mandar aqui, olha o que aconteceu no Big Brother ontem. Aí o Big Brother, a coisa, eu não vejo, não tem a mínima ideia. O fulano de tal brigou lá com o fulano de tal. Ai, meu Deus! Ou então, uma notícia negativa que saiu no jornal totalmente manipulado, totalmente sensacionalista, né? Isso é outra coisa também, né? A gente tem que começar a mudar o foco de um monte de porcaria que empurram pra gente e começar a dedicar um pouco mais a outras coisas, né? Enfim, essa é a análise que eu ia fazer aqui. Então, o brasileiro, ele literalmente, a gente tem um analfabetismo funcional aqui muito grande, e aí agora está se falando, antes da gente resolver isso, né, na linguagem neutra, na linguagem alienígena, porra, né? Pelo amor de Deus, né? Mas é isso, galera. Um beijo do magro, né? Que tô ficando forte, hein? Daqui a pouco.
mas é uma homenagem que eu sempre faço ao Jô, né? E é isso, cara. Só Deus mesmo na nossa causa.